compartilhar aqui com vocês os arquivos. O arquivo. O áudio tá bom, gente? Algum problema de áudio? Estão visualizando a tela bem? Tá tudo beleza aí pra gente começar? Tá beleza? Joia, João. Obrigada aí pelo retorno. Ótimo. Obrigada. Então, vamos lá. Olha só, vamos relembrar aqui... Que bom, Paloma. Vamos relembrar aqui aquela questão da teoria da atribuição, tá? Rapidinho, só para a gente partir desse ponto. O que acontece? A teoria da atribuição, né, define para nós que nós conseguimos, né, além de perceber o outro, atribuir causas internas ou externas ao comportamento do outro. Então, o que significa? Né? Se eu conheço bem a Paloma, se é uma pessoa com quem eu tenho convivência, se é uma amiga minha, por exemplo, né, de anos de convivência, né, eu consigo definir uma coerência, que seria aquele padrão de comportamento da Paloma, né? Então, a Paloma é sempre muito gentil, muito educada, muito amável, né, muito agradável, né? Então, enfim, essas são características que eu defino como sendo características de personalidade da Paloma, já que é aquele padrão de comportamento que em diferentes grupos e contextos eu sempre percebo nela, tá? Então, nesse sentido, eu falo que essa é a coerência nas ações da Paloma, né? Ela é coerente no sentido de agir sempre em diferentes grupos e contextos da mesma forma, tá? Então, aí eu atribuo essa forma de comportamento, ou a essa forma de comportamento, eu atribuo causas internas. São características de personalidade da Paloma, tá? Agora, se num determinado dia, numa determinada situação, né? A Paloma, por exemplo, fica muito nervosa, né? Aumenta o seu tom de voz, né, fica mais ríspida, de alguma forma responde de uma maneira mais grosseira, né? Eu não vou falar assim, a Paloma mudou de personalidade, ela é duas caras, cada dia ela tá de um jeito. Não é nada disso, né? Se eu conheço o padrão de comportamento dela e se há uma coerência, né, ela tá sempre agindo da mesma forma, no dia em que ela age de uma outra forma, a primeira coisa que vem à minha cabeça é o que aconteceu para a Paloma agir desse jeito. Alguma coisa está acontecendo, né? Então, eu vou atribuir uma causa externa ao comportamento dela, tá? Então, na verdade, a gente chama o primeiro de coerência nas ações e o segundo de distinção de comportamento. Então, é bem simples de entender, né? E a gente realmente atribui causas internas ou externas às pessoas, né? Analisando o padrão de comportamento dela num determinado contexto, né? Quando a gente conhece a pessoa, né? Aí a gente consegue atribuir causas internas e externas com maior facilidade. Isso pode ser confundido quando a gente conhece menos a pessoa, né? Porque aí a gente pode distorcer a percepção dado ali o comportamento dela num determinado contexto, né, gente? Então, tudo em percepção, vocês entenderam o seguinte: a gente precisa realmente conhecer as pessoas, né? Estar no dia a dia se relacionando com elas para que a gente possa realmente identificar no decorrer do tempo. Então, a gente precisa de tempo realmente para poder concluir algo sobre alguém em termos de comportamento, né? Bom, e aí a gente tem, né, o consenso que nós discutimos, que é a mesma coisa, só para um padrão de comportamento grupal, né? As pessoas em grupo, elas criam uma forma de convivência ali, normas de comportamento grupal, depois vamos entender isso muito bem em desenvolvimento de equipes, tá? Como é que se dá esse processo, mas a princípio cabe vocês entenderem o seguinte, né? Todo grupo cria um perfil ali, um perfil do grupo, né? A forma como as pessoas se relacionam, né? Como é que elas trabalham juntas, né? Como é que elas no dia a dia conseguem conviver, né? Harmonizar essas relações. E quando ela muda, esse grupo, né? Grande parte do grupo ou, né? O grupo no seu todo muda de comportamento, é a mesma coisa, né? Quer dizer, aquela coerência que existia no comportamento do grupo mudou o padrão de comportamento. Então, quer dizer que tem alguma coisa acontecendo ali. A gente atribui uma causa externa, tá?
Então, mesmo que a gente faça para as pessoas, individualmente, a gente faz para grupos de pessoas, né? A gente atribui causas internas e externas na mesma forma. Bom, e aí discutimos, né? Eu lembro que foi bem no finalzinho da aula, a questão do erro fundamental de atribuição do observador e do viés de autoconveniência, tá? São tendências naturais, não significa que nós não possamos agir contra essas tendências, né? Então, não é 100% verdade que o tempo todo nós agimos assim. Na verdade, são tendências, né? Então, na verdade, a gente tem uma tendência grande, né, a atribuir causas internas ao comportamento das pessoas, né, tá? E a gente tem uma tendência grande, quando a gente está observando para nós mesmos, né, nos percebendo, né, a gente tem uma tendência grande a realmente atribuir causas internas aos nossos sucessos, né? Então, são duas tendências bem comuns, né? Quando é algo que realmente é um sucesso, você fala, ah, eu sou bom, eu consigo, eu faço, né? Eu acho que eu dei vários exemplos para vocês na aula passada. Agora, quando é um fracasso, né, gente? É alguma coisa que realmente nos incomoda, nos frustrou de alguma forma, aí é difícil a gente falar assim, mas a culpa foi minha, né? Então a gente tem uma tendência natural a criar ali um contexto para justificar a nossa frustração, por exemplo, o nosso fracasso mesmo, né? Então, foi uma falta de sorte, né? O professor era muito chato, muito exigente. Meu chefe era muito implicante, né? Então, quer dizer, a gente sempre coloca a culpa no fator externo, porque é difícil realmente para a gente assumir, né? Que foi, por exemplo, uma falta de esforço da nossa parte, por isso que você não conseguiu, né? Então, a gente tem uma tendência natural a atribuir aos sucessos causas internas e aos fracassos causas externas, tá? Lembraram? Bom, e aí, gente, a gente entra com um conceito de personalidade vinculado à percepção. Por quê? Porque aqui nós não temos, né, infelizmente, tempo para discutir, né, de forma muito ampla a questão do que é a personalidade, do que é a formação da personalidade. Então, aqui, o que cabe a vocês, né, enquanto sendo treinados para ocuparem cargos de chefia, que é o que eu faço aqui, é vocês entenderem melhor a percepção do que a personalidade, né? Porque se for uma patologia, se você achar que tem ali um subordinado com algum tipo de distúrbio, né? Tem sempre um profissional as organizações, principalmente as grandes, né? Médias e grandes empresas, costumam ter um profissional ou pelo menos um benefício ali que auxilia aquele colaborador a se tratar, né? Vocês não vão ser psicólogos de pessoas, vocês vão ser administradores de pessoas, né? Então é bem diferente. Então, na verdade, estes pontos que nós discutimos relativos à percepção são importantíssimos mesmo, né? Vocês entenderem com coisas chaves do tipo, eu não posso sair julgando as pessoas sem tentar realmente conhecê-las, né? Saber identificar quais são os pontos fortes e fracos de cada um, exatamente para poder alocar essas pessoas nas funções corretas, naquelas em que o perfil delas se encaixa, para vocês entenderem quem é que combina mais com quem em termos de afinidade. Então, elas vão ter uma tendência maior a colaborar uns com os outros. Deixa eu colocar essas pessoas para trabalharem juntas. Fulano e ciclano têm perfis muito opostos. Para que eu vou, né, colocar os dois para trabalhar juntos, para que eles se biquem ali e eu crio um problema para mim mesmo? Enfim, perceber, né, já é algo que faz com que você tenha um cuidado maior na relação. Então, a percepção é muito importante. E várias questões discutidas aqui são questões de formação de personalidade, né? Eu posso não ter usado o termo, mas quando eu falo de quadro de referência, né? Quadro de referência é exatamente tudo que define, né, no decorrer da sua vida, você vai, com as referências que você vai realmente, né, interiorizando, aquilo ali você vai criando convicções, opiniões, formas de ser, de pensar, de agir, de sentir, de reagir, de interagir, né? Então é isso que vai dando um formato, vai moldando no decorrer do tempo a sua personalidade, tá? Então a personalidade aqui, o que cabe a nós entender
é que são características que a pessoa tem que influenciam diretamente na percepção, tá? Então, por que a gente padroniza comportamento? Para que nós possamos conhecer a nós mesmos, né? Para que eu possa olhar para mim e falar quais são as características que eu tenho, né? Aquilo que eu considero, né, características de personalidade, mesmo que sejam pontos considerados por mim fortes ou fracos, e que o outro possa me conhecer, né? Então, como é que o outro percebe a sua personalidade? Por meio do seu comportamento. Então, a forma como a outra pessoa te enxerga, muitas vezes ela acerta, por quê? Né? Quando há convivência entre as partes, por que ela consegue né, identificar suas características de personalidade, falar assim, aí às vezes a gente fala, fulano me conhece muito bem, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente revela as nossas características de personalidade, o nosso caráter, né, por meio das nossas atitudes, né, por meio das nossas ações, reações, interações com o meio, né? Então, na verdade, são as características que influenciam realmente na percepção do outro, né? Elas afloram por meio do seu comportamento. Então, as pessoas conseguem identificar as suas características pessoais, tá? Então, o conceito que a gente tem aqui de... Cadê aqui? Dá para a gente circular aqui. O conceito que a gente tem de personalidade, ele é muito vinculado ao conceito de percepção. Veja só como agora ficou fácil de entender. São os traços ou as características que são marcantes e exibidas por uma pessoa. É a soma total das maneiras como ela age, reage e interage com as demais. Perfeito? Tem dúvida aí? Qualquer coisa, fiquem à vontade para me perguntar. Pode abrir o áudio, pode escrever no chat, tá? Então, na verdade, o que é a personalidade? É aquilo que a pessoa apresenta, né, por meio do seu comportamento, e que nós conseguimos exatamente perceber, tá? João está me perguntando o seguinte: existem padrões de personalidade? Existem, João. Existem, inclusive, vários. Na verdade, o que acontece? Vamos lá. O que a gente chama de um padrão? Né? Pessoas que apresentam mais ou menos as mesmas características em termos de forma de agir, reagir e interagir, tá? Quando a gente fala que cada ser é um ser único na sua individualidade e que isso se dá por meio de especificidade, são características muito, muito, muito minuciosas, são detalhes, né, João? Das suas vivências, das suas experiências, das sensações experimentadas, né? Das convicções que você vai criando para si mesmo. Então, o que acontece? Se a gente parte do pressuposto, né, do entendimento como verdade, de que cada pessoa é única, né, você fala assim, então, né, quer dizer, não dá para padronizar. Mas, o que acontece? Todos os testes estão, existem inúmeros, mas inúmeros, uma infinidade de testes de personalidade, né? E esses testes todos, eles definem um padrão, né? Um padrãozão. Então, uma coisa assim, só para ficar claro para você, uma coisa mais geral, né? Uma coisa bem geral. Então, na verdade, quando a gente fala de padrões de personalidade, na verdade a gente está falando de um conjunto de características, né? Que são similares, parecidas. Eu acho que não poderia nem usar o termo similares, né? Parecidas dentro do que se espera de comportamento das pessoas, né? Aquela pessoa ali está dentro do padrão, tá? Então tem muito a ver, por exemplo, João, com questão de seguir regras sociais, por exemplo, né? Então, a gente vai muito, às vezes, João, para a questão, inclusive, do atalho perceptivo, da estereotipagem, né? Então, assim, que é um padrão. Um padrão, então vamos lá. Todos vocês do IBMEC têm a mesma personalidade? Não, né? Mas qual que é o padrão, o perfil do grupo IBMEC, né? Daqueles alunos que fazem parte do IBMEC. Então, aí a gente consegue definir um padrão, né? Então, por exemplo, o que talvez você sinta um pouco mais quando voltarem para a aula presencial é a pressão sobre vocês em termos de estudo, por exemplo. Então, vocês precisam ser muito estudiosos. É um padrão, João, comportamental.
mais do que de personalidade. Dá para entender isso? É mais comportamental do que de personalidade. Por quê? Porque é um comportamento exigido para um determinado grupo, né? Então a gente tem aquela capacidade a gente tem a resiliência, aquela capacidade de adaptação, e a gente se adapta e se molda no conjunto. Então, assim, personalidade, os testes de personalidade definem determinados padrões, né? Tipo assim, se o fulano tem tal, tal e tal característica, ele se encaixa como um analítico. Se o fulano tem tal, tal, tal característica, ele se encaixa no comunicativo. Tem vários, inúmeros. Mas é para a gente ter essa visão geral, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que cada um é um na sua individualidade e existem todas aquelas especificidades. Então, é uma coisa assim mais geral, tá? Então, os testes de personalidade, eles são mais gerais, assim, em termos de características, né? Que são mais perceptíveis, mais gerais. Então, se você tem determinados tipos de comportamento, você é analítico, ou então é um comunicativo, tá? Coisas desse tipo. Laurinha está me perguntando o seguinte: como que a personalidade se relaciona com a percepção? Você pode repetir, por favor? Não entendi muito bem. Bom, então vamos lá. João, se não entendeu, coloca aqui para mim, tá? Joia, deu para entender então? Beleza, tá? Então é sempre no padrãozão, tá? Então, se o João é analítico, a Laurinha é comunicativa, tá? Tá? Mas é bem um geralzão, assim. É mais comportamental, tá? Porque a gente não tem como, mesmo os testes de personalidade, não tem como a gente analisar, né, a personalidade em si. A gente analisa por meio do comportamento. Como é que é, Laurinha? Deixa eu ler aqui de novo. Ah, relação entre personalidade e percepção. O que que acontece, Laurinha? A percepção, tá? Nós temos uma formação de personalidade no decorrer da nossa vida. Então, olha só, já vou te responder, vou até adiantar alguma coisa aqui para facilitar para nós, tá, Laura? Se você me permite. O que que acontece, ó? Traços físicos e traços psicológicos, tá? Pessoal, tá provado, já te respondendo, viu, Laurinha? Tá provado que nós herdamos traços psicológicos do mesmo jeito que herdamos traços físicos. Vocês sabiam disso? Né? Então, o que que acontece? Do mesmo jeito que às vezes você herda o nariz da sua mãe que você não queria herdar, né? Todo mundo fala assim, gente, mas é impressionante, o nariz de vocês é igual. Não tem umas coisas assim que a gente acha até engraçado? Né? Às vezes você fala, nossa, é a cara da sua mãe. Tudo bem. Mas às vezes tem determinado traço específico, né? Você fala assim, o nariz é uma coisa, o que é a genética, né? A gente brinca, né? O nariz é idêntico, né? Um detalhe. Então, do mesmo jeito, né, que nós e os traços físicos não precisam ser nem provados, porque estão ali, né? Então, às vezes a gente brinca e fala assim: nossa, você é a cara do seu pai, não precisa nem fazer teste de DNA, não é? A gente não brinca, né? Porque não tem jeito de não ser filho do pai, tamanha semelhança física, né? A gente herda traços psicológicos também. As pesquisas, gente, né, para serem comprovadas em termos de questão psicológica, né, é tudo muito demorado, né, porque é mais ou menos dentro do que o João me perguntou, padrão. Criar um padrão, João, comportamental, dada a diversidade da natureza humana, é muito, muito difícil. Então, tudo é muito difícil de ser comprovado, demora-se muito mais tempo, né? Então, na verdade, só quando os médicos se juntaram aos geneticistas, tá? E juntamente, né, os médicos geneticistas, me desculpem, se reuniram com os psicólogos, né? Que aí são pesquisas bem recentes, a partir de 2000, né? Então a gente tem coisa aí de 20 anos. Vocês podem pensar assim, nossa, mas 20 anos? Não, a gente às vezes demora 30, 40, mais tempo, né? Agora a gente sabe que a gente tem também heranças psicológicas. Mas olha que interessante, não são hereditárias, são genéticas. Então, o que que significa isso? Nós, tá? Não é porque o pai tem que você obrigatoriamente vai ter. Não. É genético. Então, quer dizer, aquela coisa que pode pular a geração, pode ser. Então, gente, quem que nós somos, né? Do mesmo jeito que os traços físicos, você pega um caldeirão, joga tudo quanto é traço psicológico ali
né, dentro daquele caldeirão, dá uma boa misturada e sai sorteando aleatoriamente, né? Então, dentro ali da sua cadeia genética, desculpa, gente, dentro daquela ali, da sua cadeia genética, você tem, então, você, né, com traços psicológicos herdados, né? Aí, se vocês me perguntam assim, vou te responder, viu, Laurinha? É só para ficar mais fácil para você entender. Se você me pergunta assim, Luciana, mas o que que influencia mais então na nossa formação da nossa personalidade? Os nossos traços psicológicos herdados ou o meio no qual nós estamos inseridos? O quanto esses traços psicológicos herdados realmente influenciam no decorrer da sua vida, na sua personalidade, é algo que ainda é altamente estudado. Que traços são esses? Qualquer traço pode ser herdado, tá? Isso tudo ainda está em estudo. Agora, alguns às vezes já, né, já mais comprovados, mas enfim, ainda tá, são estudos que ainda não tem uma, a gente não pode falar que tem uma comprovação científica, tá? Agora, que o meio influencia absurdamente na formação da sua personalidade, isso não tem dúvida. Isso está provado cientificamente, tá? Porque já está provado há anos, muito antes dessa questão, né, de que traços psicológicos eram herdados, tá? Então, na verdade, o que é que você tem? Né? Você tem alguns traços psicológicos, você nasce com eles mesmo, né? E eles podem facilitar ou dificultar a sua vida em termos de relacionamento interpessoal, por exemplo, tá? E você, no desenvolver da sua vida, decorrendo do meio no qual você foi criado, tá? Eu vou dar alguns exemplos. Você pode também, você desenvolve sim várias características de personalidade. Então, Laurinha, qual é a relação de percepção com personalidade? Por que que eu fiz essa volta toda? Para você entender o seguinte, né? No decorrer da sua vida, você vai desenvolvendo, algumas você já herda e outras você vai desenvolvendo, outras você vai modificando, né? Porque a gente pode modificar, sim, comportamento, o traço de personalidade, ele se mantém. Mas você pode treinar, 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 treinar para ter um determinado tipo de comportamento, pelo menos em determinados tipos de situação. Nós conseguimos fazer isso. Tem que ter muita vontade, tem que realmente querer, né, ser de uma determinada forma no sentido de comportamento, e a gente consegue quando a gente quer, tá? Então, na verdade, o que acontece, Laurinha? Qual é a relação entre percepção e personalidade? No decorrer da sua vida, você, né, vai criando ali os traços que vão ser definidos como as suas características pessoais, tá? E essas características são percebidas pelas outras pessoas por meio do seu comportamento. Então, Laurinha, à medida em que eu cotidianamente sou sua colega de trabalho e convivo com você 8 horas do meu dia e do seu dia, né? Então, todos os dias, durante 8 horas, nós estamos na mesma sala, trabalhando juntas, tá? Então, isso vai fazer com que no decorrer do tempo eu consiga saber algumas das características de personalidade da Laura, tá? Então, quando eu falo assim, a Laura, minha colega de trabalho, é um amor, né? Ela é educada, ela é gentil, ela é prestativa, ela é amável, né? Então, de onde que eu tirei essas características? Da observação, do padrão do seu comportamento, tá? Pelo dia a dia, em diferentes, né, momentos onde você age, reage e interage com as outras pessoas. Então, no decorrer do tempo, na minha convivência diária com você, eu percebo o seu padrão comportamental, que aparece por meio das suas características de personalidade, na forma como você age, reage, interage no dia a dia, tá? Então, o que eu percebo em você, Laura, por meio do seu comportamento, são traços de personalidade, entendeu? Vê se tá claro. Então, por isso que a gente precisa de convivência para poder definir traços de personalidade das pessoas. Tá certo, Laura? Vê se entendeu qual que é a relação. Deixa eu pegar minha água aqui, gente. Até aqui mais alguma dúvida, pessoal? Tá de boa aí? Então tá.
Joia. Então, vamos lá, vamos finalizar aqui. Deu para entender essa questão dos traços psicológicos? Então, eu sei que é interessante, fala assim, nossa, quer dizer que eu herdo? Por isso, gente, que às vezes os pais falam assim, meu filho, você é tão diferente do seu irmão. Geralmente é assim, não é? Quando são dois, então, que há aquela comparação que a gente já discutiu também, né? Assim, nossa, seu irmão é água, você é o vinho, né? São, assim, opostos. Aí você fala, não dá para entender, né? São duas pessoas que têm o mesmo pai e a mesma mãe, que convivem nos mesmos grupos sociais, estudam na mesma escola, tiveram os mesmos professores, a única coisa que vocês têm de diferença são 2 anos, que um tem a mais do que o outro, né? Era para vocês serem mais parecidos, e vocês são tão diferentes, né? Gente, entendam por quê, né? Por que da diferença? Primeiro que já tem características herdadas diferentes, tá? Então uma pessoa não vai ser igual, o irmão não vai ser igual ao outro. Pode até, né, ser no sentido de que no sorteio ali aleatório, né, coincidiu algumas características. Pode? Pode. Não pode? Aleatório, né? É a amostragem aleatória simples, né? Para quem já estudou estatística, né? Assim, sorteio. E é sorteio mesmo. Característica da bisavó, característica do bisavô, característica do avô, característica da mãe, característica do pai. Tanto que, né? Às vezes a gente também, quando tem filhos, vocês vão ver como é interessante, né? Eu sei que vai demorar um bom tempo ainda, mas talvez vocês se lembrem do meu comentário. A gente percebe claramente, né? E não são só características, né, de personalidade, expressões faciais, né, tem uma fisiologia, por isso elas ficam juntas ali entre traços físicos e psicológicos, é uma reunião, né, de genética mesmo, é impressionante, né, então assim, às vezes uma careta, um determinado olhar, uma levantada de sobrancelha, que você fala assim, gente, mas a criança é um bebê, né, não tem jeito dela ter aprendido levantar essa sobrancelha com o pai, porque ela não deu tempo dela guardar né, esse dado primário. Não, isso aí é genética pura, né? Então, às vezes, ela levanta, bebê, levanta a sobrancelha assim, igual o pai, que você fala, que coisa impressionante que é isso, né? Então, a gente realmente começa a achar a genética muito mais interessante depois que a gente tem filhos, porque aí você percebe claramente, né, essas questões comportamentais, né? E de herança mesmo genética, seja de força muscular, seja de coordenação motora, seja de expressões, né, faciais, tá? Então, isso é o que a gente chama de revestimento biológico, né? Então, isso tudo aqui é um todo que se complementa, né, gente? E torna você quem você é, né? E isso, o João está colocando aqui QI, né? Então, fator de inteligência, tem muitos estudos agora que analisam essa questão, né? Tá? De herança, memória, viu, João? Então, não, essa questão o cérebro é ainda um mistério, né? Mesmo para os neurologistas. Eu acho que de tudo no corpo humano, né? O mais difícil ali de ser estudado, analisado, compreendido realmente é o cérebro, né? Essa questão dos neurônios e tal. Mas é impressionante a genética, né? Memória também, inteligência, isso tudo é herdado, tá? Então, na verdade, mas o que acontece, Joãozinho? Olha só que legal. Socialização e cultura do grupo da sociedade também é o que eu falei com vocês. O meio influencia muito. Muito mesmo. E aí, ampliando um pouquinho essa discussão antes de entrar nesse meio, eu queria falar com vocês do seguinte. Luciana, como que essas características interferem no desenvolvimento da minha personalidade? Só uma partezinha, que eu acho que eu estou me lembrando que até que eu já falei alguma coisa em algum outro momento com vocês, mas vale a pena relembrar, tá? Eu acho que em termos psicológicos está bem entendido, né? A gente herda alguns traços, né? E vai criando padrões, né, como o João falou, em determinado padrões para nós mesmos, né, dentro daquilo que nos é ensinado, que a gente capta de dado primário. A linguagem desenvolve e influencia suas ideias, pensamentos, símbolos, etc. Com certeza, João, a linguagem é tudo, né? E como eu entendo bem, né, essa questão da linguagem?
né, João? Eu tenho uma menina autista, acho que eu já comentei isso com vocês, não já? E eu tô com uma menina autista, eu tenho uma filhinha autista linda, amor da minha vida, de 13 anos, uma, né, adolescentezinha aí de 13 anos. E, e a minha menina, hoje, ela é uma autista de autodesenvolvimento. E ela, quando eu descobri ela tinha 2 anos, ela era uma autista clássica de nível médio. O que significa isso? Ela era muito autista, né? Ela cobria praticamente dos 10 itens que definem um autista, todos eles. Por isso ela é considerada uma autista clássica. E ela não tinha um autismo muito leve, não. Ela tinha um autismo de nível médio. Depois mostro para vocês algum videozinho dela, para vocês verem que gracinha que ela é hoje. Mas enfim, João, voltando à questão da linguagem, né? Ela tinha grande chance de não falar, tá? Grande chance de não falar. E eu e o meu marido, né? Com essa tendência para a área comportamental, né? Não somos psicólogos, mas o meu marido também é da mesma área que eu. A gente sabia, né? Quando você coloca aí a questão da linguagem, a gente sabia que se ela não falasse, e fala, João, tem uma hora certa para acontecer, sabia? Quando passa muito da hora de falar, quando tem algum tipo de deficiência, né, mental, intelectual, dificilmente aquilo se desenvolve, né, posteriormente. Por isso que às vezes você tem casos de pessoas com alguma deficiência, né, algum problema mental, que escrevem, mas não falam, né? E a gente sabia, por exemplo, que ela ia ficar exatamente muito limitada e ter uma chance mínima de autonomia se ela não falasse, né? Então, essa questão de símbolos, de ideias, de pensamentos, você não tem ideia de como nós trabalhamos anos cotidianamente, de forma ali, ó, rigorosa, com horário para cada um, meu horário com a Laurinha de tal a tal hora, do meu marido de tal a tal hora, da moça que sempre cuidou dela, que para mim de tal a tal hora, a gente definia ali determinados trabalhos específicos com ela para que ela falasse, né? E como, a partir do momento em que a pessoa consegue verbalizar, né? É exatamente o que você colocou muito bem, né? É o momento em que as ideias começam a fluir o raciocínio lógico se desenvolve, né? A conexão ali de pensamentos e ideias, né? Tá? Então, não sei se eu consigo explicar bem isso para vocês, mas é muito interessante que vocês saibam isso, até porque faz muita diferença na vida de vocês quando vocês entendem o cuidado que precisam ter na forma de se expressar verbalmente. Nós vamos ter aqui a discussão sobre comunicação, então vamos falar muito sobre isso, viu, João? Sobre a linguagem, tá? Mas é interessantíssimo. Você pode perceber o seguinte: quando você começa a se colocar numa posição que você fala assim, eu preciso dar mais a cara a tapa, né? Eu preciso começar a treinar, me apresentar, porque isso vai fazer parte da minha vida. Eu vou ter que apresentar um trabalho para uma equipe de gestores, né? Se eu quiser, você começa a realmente desenvolver, né, uma capacidade maior de analítica reflexiva, né? Então, só para fechar aqui, a minha menina, por exemplo, a gente colocava assim, um chocolate na frente dela e ela não alcançava. Ela podia chorar, espernear, gritar, tentar subir no banco, fazer o que fosse. Enquanto ela não falasse chocolate, ela não ganhava chocolate. Muito difícil, né? Tem que ter realmente um limite da persistência, né? Aí ela falava chocolate. Aí ela pegava, aí ela falou chocolate, a gente dava chocolate. Aí depois a gente ensinava para ela, né? Eu quero chocolate, né? Se ela não falasse eu quero chocolate, ela ficava chocolate, 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 podia chorar, espernear, enquanto falasse eu quero chocolate, né? E foi assim que a gente foi treinando ela a verbalizar. E aí, à medida em que ela começou a falar, ela foi falar depois dos 4 anos, né? Você vê que foi bem atrasadinho. E aí ela deslanchou, cara. Aí ela deslanchou. Hoje eu já falo, se é para essa turma que eu comentei, que eu nunca sei o que eu comento aonde, né? Ela hoje fala inglês fluentemente, né? Tem uma gracinha.
Deixa eu ver aqui que você escreveu. Sim, o Lacan fala bastante disso. Ah, com certeza, acho a parte mais interessante. É muito bacana, muito, muito, muito bacana, né? Gente, eu não sei não, eu acho que minha lente hoje, acho que eu pus minha lente ao contrário, não tô lendo nada direito ali, depois vou ver aqui se eu troquei minhas lentes. Eu tenho uma para perto e uma para longe, então se eu troquei, não tô enxergando nada. Bom, mas vamos lá, isso mesmo, Joãozinho, perfeito, acho também interessantíssimo, amo. Então, e vivi isso, né, João? Eu vivi isso na prática, assim, diariamente, cotidianamente, eu trabalho com essas questões aqui com a minha filha. É muito, muito interessante o quanto esse trabalho é um trabalho que realmente desenvolve as pessoas, né? Então, gente, exemplo que eu queria dar aqui para a gente não se estender, tá? Como que é a influência, na verdade, no desenvolvimento? Nós não vamos discutir especificamente, né, a personalidade, que é o que eu falei que a gente não tem tempo para discutir aqui, né? Também, na verdade, o que interessa aqui para vocês, como eu falei, é muito mais a percepção, dado que vocês vão administrar pessoas, né? E não ser psicólogos de pessoas. Então, vamos deixar a personalidade para ser trabalhada pelos psicólogos, né? Mas aqui, nessa questão da percepção, o que que interessa? A gente entender que as pessoas, essa questão das especificidades, às vezes, né, de cada um, tem muito a ver com vivências e experiências, tá? Então, isso tudo aqui a gente separa em itens, mas é um todo junto e misturado, né? Situações vividas, sensações experimentadas, junto ali a uma questão biológica, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de coordenação motora, né? A pessoa não tem culpa de ter nascido desconjuntada. Gostar do termo? Falei de propósito, só para vocês rirem aí, né? A gente olha, pessoa desconjuntada, a pessoa toda, né? Mas o que que acontece? Ela nasceu assim, né? Ela vai ter que fazer ali uma série de exercícios físicos para poder, né, fortalecer a sua musculatura, enfim, né? Conseguir ali ter uma coordenação motora melhor. Não tem culpa disso não, né? Mas nasceu assim. Aí é aquele que vai odiar, por exemplo, qualquer tipo de esporte. Por quê? Porque ele não se dá bem em nenhum deles. Ele não consegue chutar uma bola, ele não consegue rebater uma bola, né? Ele não consegue correr, tá? Ele tropeça e cai, ele não tem equilíbrio. Então, na verdade, esse revestimento biológico pode influenciar enormemente na formação da personalidade dele, no decorrer, porque ele vai criando ali, né? Aquelas referências internas já estão discutidas por nós, né, guardando aquilo tudo. Então, por exemplo, mistura o revestimento biológico, a falta de coordenação motora, com as situações vividas, sensações experimentadas. Então, ele tem, por exemplo, uma sensação de rejeição toda vez que tem que fazer aula de educação física, que tem seja futebol, handebol, basquete, vôlei, o que for, né? Assim, ele se sente altamente rejeitado por todos. Por quê? Porque nenhuma criança quer ele no time, porque ele vai atrapalhar o time a ganhar, né? E os meninos querem ganhar. E aí fica aquela questão ali, né? Que a gente só vai aprendendo a duras penas no decorrer da nossa vida, que é respeitar o outro, essas coisas todas que a gente aprende na escola, né? A questão do bullying, essa questão toda que as escolas trabalham tanto. Mas o que interessa é o que aquela pessoa tem sentido, né? Como é que as pessoas a veem, né? O quanto ela se sente rejeitada, o quanto aquilo a incomoda, né? E as crianças, de uma forma geral, não têm referências internas, então tem uma fase da idade, né? Que começa ali por volta dos 7, 8 anos, vai até os 11, mais ou menos, 10, 11 anos, que é uma fase que a gente fala que as crianças são maldosas, né? Na verdade, elas não têm nada de maldosas. Na verdade, elas estão descobrindo também a duras penas como se relacionar, né? Como conviver, como harmonizar essas relações. Mas é a hora da piadinha, do bullying, do apelido, né? Assim, e da rejeição. Mas, não quero você não, fala tudo que tem que falar na cara do outro, né? Sem se preocupar com os sentimentos. Então, na verdade, a gente vai aprendendo a duras penas mesmo, né? Todos nós, né? Todos nós passamos por isso. Mas isso interfere diretamente na formação da personalidade. Então, essa pessoa pode se sentir rejeitada, tão rejeitada, que isso vai criar ali uma timidez absurda, uma introversão, né? Um olhar para o ser humano negativo, né? De que as pessoas são ruins, que as pessoas são maldosas. E, obviamente, isso vai interferir na formação da sua personalidade, na forma como ele vai optar, né? Agir, reagir, interagir com as pessoas no dia a dia.
Só para vocês terem um exemplo. Então, tudo interfere, né? É um todo que se complementa e que a gente vai aprendendo a conviver, analisando, criando internamente ali as verdades para nós mesmos, né? A gente vai fazendo algumas opções. Então, por isso que o meio influencia absurdamente na formação da nossa personalidade, tá? Principalmente a socialização, que é essa relação com outras pessoas, né? Eu acho que ficou claro agora, né? E a cultura do grupo e da sociedade, quer dizer, tem inclusive os grupos com os quais você pertence, aos quais você pertence, né? Então, quando a gente pensa em classes sociais mais baixas, em que as pessoas vivem, por exemplo, num contexto em que a higiene é menos levada a sério, né? Por quê? Porque ela não tem condições de infraestrutura básica mesmo. Quanta gente mora numa favela, às vezes que não tem água encanada, não tem esgoto, né? Então é um todo que se complementa ali para a pessoa, por exemplo, ter hábitos de higiene muito, né, pobres, vamos dizer assim, né? Então depende do grupo. Né? Então, ele está acostumado a estar num ambiente onde as pessoas se agridem fisicamente, né? Então, ele passa a achar que não é tão, assim, errado agredir quando você está bravo, com raiva de uma pessoa, tá? Por quê? Porque ela vai, né, analisando aquele contexto ali e, obviamente, a cultura do grupo e a sociedade, a gente fala de traços de características sociais mesmo, né? Então, por exemplo, nós brasileiros temos o chamado jeitinho brasileiro, né? Uma característica tipicamente do Brasil, reconhecida mundialmente como uma característica brasileira. Nos outros países tem pode e não pode, não é? Ou segue a regra ou está contra a regra. Nós não, nós temos um jeitinho. A gente dá um jeitinho, tudo. Passou do prazo. Mas vamos dar um jeitinho, né? Não era para ontem. Não, mas bom, eu vou quebrar seu galho aqui, vou pôr a data de ontem. Enfim, né? Então, todo esse contexto no qual nós estamos, que a gente vive, né? Influencia muito. Por quê? Porque nós queremos ser aceitos pelo meio, queremos manter o meio enquanto meio e queremos estar nesse meio, né? Então, na verdade, nós vamos aprender isso em motivação, tá? A gente condiciona, a gente se deixa condicionar, né? E a gente aceita as características sociais, as regras de convivência, as regras sociais, né? Que harmonizam as relações daquele grupo. Por quê? Porque a gente quer ser aceito no grupo. A gente quer fazer parte do grupo, né? Então, por isso que o meio influencia tanto, tá? Tranquilo, gente? Qualquer dúvida é só me perguntar. Aqui algo que nós não definimos, mas já discutimos enormemente, tá? Que é a maneira como as pessoas veem a si mesmas, o chamado autoconceito. Então, quantas vezes eu falei com vocês assim, a gente olha para dentro da gente mesmo, né? A gente busca quais são as nossas características de personalidade por meio do nosso padrão de comportamento, né? Então, cada um tem uma imagem de si mesmo, né? Quando eu falo assim, se vocês me perguntarem, Luciana, o que você acha de você mesma? Né? Que características tão difíceis. Os processos seletivos são danados para perguntar isso, né? E muita gente engasga ali, né? Na hora dá uma titubeada. Por quê? Porque, na verdade, pessoas que não olham para si mesmas não sabem falar dessas características de personalidade. A única coisa que os testes querem é saber se você consegue olhar para si mesmo e fazer se você tem um autoconceito de você mesmo. Né? Às vezes as características que são citadas nem são tão levadas em consideração assim, dependendo do que é a etapa do processo, o que ela está levando em consideração. Joia, João, sem problema. Depois, no final da aula, se você quiser que eu repita alguma coisa para você, fica aí que eu te esclareça alguma coisa, tá? Então, gente, o que acontece? Que bom que voltou, né? A gente fica sem energia, horrível. Então, o que acontece, pessoal? A gente tem essa impressão de nós mesmos, tá? A gente consegue fazer isso quanto mais a gente olha pra gente mesmo. Nada, querido. E aí, o que a gente faz? Né? Você consegue olhar para si mesmo e falar assim, que qualidades você acha que você tem? Aí eu falo, eu sou muito dedicada, né? Eu sou
muito carinhosa, eu sou muito atenciosa, enfim, você busca ali características que você considera positivas, que você gosta em si mesmo, né? Quais são os seus defeitos? Aí você fala de características que geralmente você não gosta de ter, você gostaria até de ser um pouquinho diferente, né? Vocês todos costumam responder: ah, eu sou muito ansioso, sou muito preocupado, né? Tá certo? Então, quer dizer, é algo que você percebe que você tem, aquela característica que te atrapalha no dia a dia. Então, o autoconceito é a gente perceber a nós mesmos, né? Tá? Então, se estivéssemos numa aula presencial, eu pararia a aula agora e faria com vocês uma dinâmica, tá? Eu vou explicar a dinâmica só para vocês verem como ela seria interessante. Essa dinâmica seria o seguinte: eu colocaria, daria para vocês um papelzinho com 5 características ali e pediria a vocês que refletissem sobre aquelas 5 características, que na verdade escrevessem um pouquinho sobre cada uma delas, pensando em você mesmo, né? E como sempre eu diria a vocês, sejam bem sinceros com você mesmo, com vocês mesmos, ninguém vai eu não vou perguntar nada, o que é característica disso, daquilo, nada. Esse papel vai ficar para você. Aí dou uns minutinhos ali, vocês pensam sobre vocês mesmos, quer dizer, fazem uma análise, né? Definem um autoconceito sobre vocês mesmos, com relação àquelas 5 características. Depois eu faço um sorteio aleatório, né? Cada pessoa da sala sorteia um colega, tá? E aí eu dou um outro papelzinho idêntico e falo, avalie esse colega, mas ele não pode saber. Então, é bem difícil, porque eu tenho que contar com uma turma, às vezes, grande, que vai ter que ficar em silêncio absoluto, né? Ninguém comentando com ninguém nada, que eu não deixo, sou bem brava nessa hora, né? E, ó, olha o nome, guarda o papelzinho, joga fora em casa depois, que ninguém vai saber quem avaliou quem. Não interessa quem te avaliou, interessa que alguém te percebe dessa forma. Mas vai falar assim, se eu não conhecer a pessoa, percepção seletiva, tá? Leitura dinâmica. O que eu acho que essa pessoa é em termos dessas características? É legal demais, uma pena que não dá pra gente fazer. Né? Geralmente, os alunos gostam muito, muito mesmo. Porque aí você recebe, né, uma análise sua de alguém, você não sabe quem, mas são impressões que a pessoa tem ao seu respeito. Então é muito interessante, porque tem coisas que batem e tem coisas que o pessoal assim rola de rir, né? Tipo, nossa, acho que isso aqui tem nada a ver comigo, olha como que a pessoa me percebe. Mas é muito legal para a gente ver, né? Eu falo, gente, não leva na brincadeira, né? Alguém, não interessa quem, se escreveu isso, foi a percepção que ela teve a seu respeito. Então, vale a pena refletir um pouquinho sobre isso, né? Tá? Então, é muito, muito legal. Mas, né, infelizmente, nesse formato aqui a gente não tem condição de fazer. Mas é a hora que bate para você, né? O que é a percepção do outro ao seu respeito e o que é o seu autoconceito. A gente faz, é uma dinâmica que a gente faz essa comparação, né? Você olhando para si mesmo, a leitura que você faz de si mesmo e a leitura que uma outra pessoa faz de você. Né? Então é muito legal que às vezes, coincidentemente, são sorteadas pessoas que se conhecem muito, às vezes pessoas que se conhecem poucas, às vezes pessoas que nem se conhecem, né? Então é muito legal. Porque aí a pessoa às vezes olha e fala assim, não, esse aqui alguém me conhece muito, porque tá igual, né? Tá muito próximo. Então a gente prova isso, né? Como o tempo faz com que as pessoas realmente consigam ter uma percepção mais aguçada sobre o outro, né? Quando a convivência é bastante, às vezes você fala, essa pessoa não é possível, essa pessoa não me conhece, não sabe quem eu sou, tá tudo diferente, né? Mas cabe uma reflexão. A percepção seletiva que essa pessoa teve é essa sobre você. Senão ela não escreveria aquilo, ela escreveria outra coisa. Então vale a pena refletir. É bem, bem legal. Tá? E aí, pessoal, para a gente finalizar essas discussões, tá? Cabe aqui levarmos em consideração a questão da ação em si, da intenção de ação, na verdade. Porque às vezes o que a gente fala, né? A gente fala assim, toma uma atitude, né? Você não vai tomar nenhuma atitude no sentido de que como você vai agir, né? Você não vai agir de alguma forma. Então, a atitude e a ação, né? Elas são muito vinculadas.
né? E a gente usa as palavras como sinônimas. Na verdade, a atitude, ela é a intenção de ação, né? No momento seguinte você age, né? Então, na verdade, a atitude, ela tem 3 componentes, tá? Que devem ser entendidos por nós, para que nós possamos analisar por que, né, optamos por um ou outro tipo de comportamento, tá? Então, a atitude é o quê? É essa predisposição a reagir de uma determinada forma, pode ser ela negativa ou positiva, tá? Numa determinada situação para com um determinado grupo ou uma determinada pessoa, tá? Então, quais são esses componentes? Olha que legal. A gente tem um componente cognitivo, um componente afetivo, um componente comportamental. Como é que isso se dá, tá? O componente cognitivo, tá? São todas aquelas convicções que nós já temos, aquelas opiniões formadas a respeito, né? Então, na verdade, muitas delas se tornam frases para nós, né? Internamente ali, do tipo, discriminar é errado, tá? Então, ou você tem alguma frase do tipo, qualquer tipo de discriminação é errado. Então, esse é o seu cognitivo. É a opinião que você tem a respeito, né, de preconceito sobre outras pessoas, né? Então, eu não aceito... Aí, me desculpem, discriminar é errado, tá? Qualquer tipo de discriminação é errado. Aí você vem com o afetivo, né? Que é o sentimento que você tem, né, com relação à discriminação. Né? Então, você tem uma afirmação para si mesmo, uma convicção, uma opinião, algo que você considera verdade para si mesmo. Discriminar é errado. Aí vem a sensação, o seu sentimento com relação a essa a convicção que você tem sobre discriminação, tá? Então, por exemplo, quando você vê alguém discriminando outra pessoa, né? Aquilo te dá um sentimento muito negativo com relação àquela pessoa. Por quê? Porque ela age contra, né? De uma forma diferente da forma como você acha que seria a forma correta de agir, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você veja o seu chefe discriminando um colega seu de trabalho, tá? Pode ser porque é uma mulher, né? Aí vem as minorias todas, né? Pode ser porque ela é mulher, pode ser porque ela é negra, pode ser porque é ela é pessoa, né, gente, tá? Pode ser porque ela tenha, né, alguma deficiência, às vezes, que seja, não tem um braço, né? Pode ser, ou seja, tá? Algum tipo de discriminação. Homossexual, né, assim, tá? Então, na verdade, o que que acontece? Pode ser porque ele é todo tatuado, enfim, são vários os motivos, né, que levam pessoas a discriminar outras. Então, se você é contra qualquer tipo de discriminação e esse é o seu cognitivo, né, você tem uma sensação, uma emoção, um sentimento com relação a essa questão. Você respeita as pessoas e não gosta, né, que ninguém seja discriminado. Numa situação de discriminação, você vê, por exemplo, seu chefe discriminando um colega de trabalho, tá? Por exemplo, fazendo piadinhas porque é uma mulher, num grupo só de homens, alguma coisa assim. Muito comum, viu, gente? As mulheres aí não se sintam, né, ofendidas, porque, bom, né, podem vir, inclusive, a passar por questões desse tipo. Nós, mulheres, somos extremamente discriminadas até hoje, né? Inclusive, é algo que tem aumentado no mundo. Se vocês olharem os relatórios da ONU, tenham curiosidade depois de analisar, né, os resultados contra a discriminação da mulher no mundo. Leiam lá nos relatórios da ONU que vocês vão ficar abismados, né? Aí você tem aquela sensação, né? Eu não gosto do meu chefe, tá? Eu não respeito meu chefe, não admiro meu chefe, eu não quero, né, ser subordinada a essa pessoa, que aí você já está, na verdade, indo para um comportamental, porque ele discrimina as pessoas, né? Então, esse eu não quero, eu não gosto, eu não admiro, eu não respeito, né? É o afetivo. O meu exemplo aqui, que é um exemplo de uma sensação negativa, né? Aí vem o comportamental, né? Eu vou me afastar desse chefe, eu vou pedir para transferência diária, né? Porque eu não aceito esse tipo de discriminação, tá? Então, na verdade,
O comportamental é a intenção de ação. É onde a gente fecha a atitude na tomada de decisão. Quando você decide o que vai fazer naquele contexto, né? Então, a atitude, ela não é efetivamente, ela está totalmente vinculada à ação, mas ela não é efetivamente a ação, né? Então, a gente fala assim, eu decidi que eu vou pedir, eu vou pedir para me transferir de área, para mudar de área, de setor. Então, quer dizer, quando você decidiu, né, aquela intenção de agir e agir, né, é a atitude. Né? Eu já decidi, eu vou mudar de área. Aí você pede posteriormente ali, né, para ser transferido para outra área, tá? Então a atitude tem esses 3 componentes básicos. E o interessante dessa história, pessoal, é que o componente afetivo é o que mais interfere nessas relações, na sua intenção de ação. Dos 3, né? O que mais interfere é o componente afetivo, tá? Então, assim, você tem uma convicção do que seria ser um bom chefe no ambiente de trabalho, tá? E você tem um chefe que você respeita muito, admira muito, contrário do primeiro exemplo, né? Porque você tem para você, por exemplo, um bom chefe, um bom líder, né? Deve deixar que os seus colaboradores participem das decisões, né? Tem que ser uma pessoa mais aberta, aberta à iniciativa, enfim, você tem ali uma ideia de que seria um bom líder para você. O seu chefe é exatamente assim, né? Então vem a questão do afetivo, né? Eu admiro, eu respeito, eu gosto do meu chefe, porque aí tem a justificativa no comportamento, no cognitivo, né? Porque ele é um líder que tem as características que eu considero serem características de boa liderança. Tá? Então eu gosto, eu admiro, eu respeito. Ele tem muito conhecimento, ele é muito competente, ele é coerente nas ações dele. Então tem ali várias características, tá? Que fazem com que você goste do seu chefe. Então qual que é o seu comportamental? Eu estou disposto a colaborar enquanto liderado de todas as formas possíveis, né? Eu vou ser leal a esse chefe, porque eu gosto muito dele, admiro e respeito, porque ele tem tal e tal comportamento, né? Porque ele é coerente nas ações, é muito competente e é isso que eu quero num chefe. Deu para entender, gente? Vê se tem alguma dúvida. Então, a atitude também, assim como a personalidade, né? Lembram lá que na primeira definição de percepção, né? Nós discutimos o seguinte: a gente age para com a outra pessoa de acordo com a percepção que temos dela. Abrimos com essa definição de percepção social e fechamos com a mesma definição. Olha que interessante, né? A atitude é a intenção de ação. A forma como você vai agir, né? Vai depender da percepção que você tem, mas com base nas suas referências internas. Então, é aquilo que já foi discutido em outras palavras, que seria o seu cognitivo, né? Então, o que você tem como verdade para você, suas opiniões, suas convicções, cognitivo, tá? Faz com que você tenha tenha uma opção de ação, que é a atitude, né? Cria ali uma opção de ação, que é uma atitude para aquela pessoa, e tem um componente que interfere no meio dessa história que a gente tá colocando agora, que é o afetivo. Porque, frente à convicção que você tem e ao julgamento que você faz sobre o outro, isso gera um envolvimento emocional negativo ou positivo. E isso interfere diretamente na forma como você se comporta para com o outro. Tá? Então, quando eu não gosto, eu acho ele um chato, eu acho ele um antipático, eu acho ele grosso, aí o que acontece? Você se comporta. Qual que é a sua atitude? Eu vou me afastar, eu não quero essa pessoa perto de mim, né? Eu não quero trabalhar com essa pessoa, tá? Eu não quero me aproximar dela. Eu vou brigar, coisas desse tipo, né? Ou o contrário, obviamente. Tranquilo, pessoal? Sem dúvida? E aí,
né? O que que acontece, pessoal? Obrigada, Paloma. Joia, João. E aí, o que que acontece, né? Como que a gente aprende, né, a lidar com essas atitudes, tá? Olha que doideira, a primeira coisa que eu coloco aqui para vocês, né? Por tentativa e erro. Mas, Luciana, é assim mesmo? Sim, por tentativa e erro, tá? Se até hoje eu não falei com vocês, eu vou falar o seguinte: por que que o tempo todo eu falo com vocês? Treinem, 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 treinem comportamento. Comportamento é treinamento, a gente precisa treinar, né? Treina com o pai, com a mãe, com o irmão, com o namorado, né? São relações mais flexíveis à sua natureza, não é assim? Porque eu já falei com vocês que a relação, o lugar mais inflexível à nossa natureza é o ambiente de trabalho. Lembram disso? Né? Porque ali as suas características pessoais saltam aos olhos das outras pessoas e ninguém é flexível com você, não. Nos outros grupos, sim, há uma flexibilidade maior. Então eu falo, treina, gente, treina. Por quê? Porque só treinando é que a gente aprende, né? Então, quando a gente fala de vivências, né? Às vezes vocês ficam com antipatia dos pais de vocês e tal, falam assim, ah, meu pai não vê esse papo furado sempre, ah, porque eu sou vivido, você devia me escutar porque eu sei das coisas e tal, né? É verdade. É doloroso ouvir, mas é verdade. Pode ser que não esteja certo em tudo, são outros 500, né? Mas que ele tem mais experiência de vida, já errou e já acertou mais vezes, né? E isso você pode ter certeza. Então, eu sempre falo o seguinte, pessoal: existe um gap, né? Eu posso passar para vocês conhecimento, né? E muitas vezes eu passo para vocês a minha vivência, não é? Então, agora, acabei há pouquinhos minutos atrás de falar de uma experiência pessoal quando eu estava falando da minha filha com vocês, né? Você pode até falar, olha que interessante, olha que legal, olha, é assim mesmo. Mas quem tem que passar e quem tem que viver a experiência é você. Só se aprende vivendo, tá? Então, por que que muitas vezes há choques aí, né? Eu dou exemplo dentro de casa porque com quem a gente mais convive, né? Entre pais e filhos, por exemplo, por que que às vezes dá muito embate, né? Por quê? Porque na verdade eu quero os seus pais querem, por exemplo, passar para vocês uma experiência que ele passou, né? Pela qual ele passou, que foi positivo ou negativo e quer que você aprenda com aquilo. Mas, na verdade, aprendizado, e falando da questão do aprendizado só vem com vivência, tá? O que acontece? Então, para que serve a teoria? Para te ajudar a passar pelas experiências de uma forma melhor. Quando você tem embasamento, né, você cria outras alternativas, outras opções de ação. Senão você fica limitado àquele conhecimento restrito. Quando você tem um conhecimento restrito, o que acontece? Você não cria outras alternativas de ação. Você não tem como ampliar a sua visão, né? Lembram da viseira? A gente tem que aprender a ter uma visão periférica, tirar a viseira, tá? Então, na verdade, o que acontece? O que faz com que você consiga ter essa visão periférica e tirar a sua viseira? Teoria, comprovações científicas, ciência mesmo, tá? Agora, daí a opção que você vai fazer depende especificamente, né, da sua concepção sobre esse todo, do tanto que você quer viver, do tanto que você está disposto a tentar acertar e errar, tá? Então, conhecimento a gente passa, né? Mas vivência não se passa. Não se passa, tá? Então, gente, que fica aqui a dica, né? Uma das dicas da aula de hoje, tá? Não tenham medo de viver. Eu sei que às vezes assusta algumas frases que eu falo, né? Mas não tenham medo de passar pela experiência da vida, né? A vida exige coragem, coragem, determinação, persistência, paciência. São características que quem tem conseguem passar por ela de uma forma mais leve, né? Por quê? Porque só se aprende por tentativa e erro. E, obviamente,
muitos acertos, tá? Então, você tem que colocar em prática. Por quê? Porque quando a gente fala de comportamento, não existe modo de fazer, cara. Existem ingredientes. Os ingredientes estão aqui. Vou ficar um semestre aqui passando para vocês inúmeros ingredientes. Mas na receita do bolo tem ali o modo de fazer. E quem tem que criar o seu modo de fazer é você. Por quê? Porque você que se conhece, você que, né? Você é um ser ali num determinado contexto, que convive com determinados grupos e que tem determinadas características de personalidade, né? Que criou ali seu quadro de referência e que vai ter que fazer determinadas opções no decorrer da sua vida, tá? Então, deem a cara a tapa. Deem a cara a tapa. Porque a gente só aprende vivendo, tá? Então, o primeiro ponto de como as atitudes são adquiridas é por tentativa e erro, pelo resultado das próprias experiências. À medida em que você vai vivendo, passando pelas experiências, é que você vai, né, melhorando ali o seu quadro de referência interna, passando sempre por esses três componentes, né? O cognitivo, afetivo e o comportamental, e percebendo o seguinte: por exemplo, eu preciso ter inteligência emocional. Eu preciso saber lidar com as minhas emoções, né? Porque eu não posso me descontrolar a ponto de sair no tapa com uma pessoa, ou eu não posso me descontrolar emocionalmente a ponto de não conseguir lidar com isso e entrar no processo depressivo, né? Então, é preciso ter consciência que o afetivo, dos três componentes da atitude, é o que mais interfere na atitude, né? Então, é necessário fazer esse trabalho realmente, né? De que erra-se muito, todo mundo erra, mas aprende-se muito com o erro, né? Quando você fala assim, nossa, fiz isso, foi uma consequência super negativa, deu super errado, nossa, que constrangimento, nossa, não vou fazer isso mais, né? Que situação chata que eu criei. Então, a gente precisa, né, aprender a lidar com isso, porque vocês vão passar por isso a vida inteira, todos nós passamos, tá? Então, mais uma vez, quando você tem consciência, né, dessa questão, você lida com ela. Tudo que a gente tem consciência de como funciona, igual para todo mundo, a gente sabe lidar melhor com essa situação, tá? Bom, tendências individuais e preconceitos perceptivos. Aí, gente, vem sim aqui, né? Eu nem falo preconceito, você pode perceber que às vezes eu falo preconceitos, né? Para afirmar a ideia de conceitos pré-determinados, né? Então, quer dizer, aquelas referências que você guardou para si mesmo lá e você acha que é verdade absoluta. Nada no mundo, em termos de comportamento, é verdade absoluta. Então, tenhamos cuidado ao perceber outras pessoas para que a gente haja adequadamente com elas, né? E as nossas tendências mesmo, que está baseada nas nossas convicções, como nós acabamos de discutir, né, anteriormente. E pela observação das experiências, das relações de uma pessoa com outra, numa situação específica. Isso aqui é muito importante. Pessoal, a gente não aprende só pela vivência e experiência, né? Olha que legal que é isso. A gente aprende como observadores. Então, aqueles que são, né, naturalmente pessoas observadoras, tá? Observadoras do comportamento do outro, do todo, de tudo e de todos, são pessoas que aprendem muito, muito, tá? Por quê? Porque elas aprendem por meio do comportamento dos outros. Então é bom que vocês aprendam a ser observadores, tá? Quem não tem essa característica, agora que eu tô falando, pensa assim, eu não sou muito não, né? Então aprenda a ser. Observe tudo e todos o tempo todo, seja bastante atento. Dá trabalho, mas depois que você tem isso treinado, você faz isso com naturalidade. Tudo é treinamento, depois se torna natural, tá? Treinar, 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 até conseguir, tá? Então, o que que acontece? Às vezes, né? Você viu, por exemplo, dá um exemplo qualquer só para a gente entender. Você viu um colega que reclamou alguma coisa com o seu superior imediato, superior imediato não deu retorno, né? Aí o cara ficou impaciente e passou
por cima da autoridade do superior imediato, foi conversar com o superior do seu superior. Deu para entender? Né? Com uma pessoa acima do nível dele, do superior. E aquilo virou uma confusão, né? Porque aí o superior foi advertir o chefe direto, né? Por que ele não resolveu, por que aquilo lhe chegou até ele, que aquilo não era uma coisa que deveria ter chegado nele, que ele deveria ter resolvido. Criou uma situação péssima desse subordinado com esse gestor. Dali para frente, né? Assim, passou um tempo, a primeira chance que esse gestor teve, ele, mandou esse cara embora. Né? Então, você aprendeu alguma coisa. Quando você é observador dos contextos, né, das formas como as pessoas agem, reagem, interagem, das consequências das ações dessas pessoas, né, sobre elas mesmas, você aprende muito, né? E aí você fala o seguinte: eu não preciso passar por uma situação dessa, né, para aprender, na verdade, que existe cadeia de comando, que é algo que vocês estudaram lá em Fundamento de Administração, lembra? Né? Cadeia de comando. Você tem um superior imediato, uma pessoa a quem você tem que se reportar. Você tem que resolver seu problema com ele. Se ele achar que ele não tem autonomia ou autoridade para decidir, ele que repasse aquilo para o superior dele. Mas você não pode pular a cadeia de comando. Isso na administração é inadmissível, né? Então, na verdade, o que acontece, né? Você já aprendeu. Olha, eu tenho que dar conta de resolver meus problemas com o meu chefe. Eu nunca vou criar esse tumulto que esse outro cara fez, nem vou correr o risco de ser demitido por causa disso. Então, você aprendeu. Você não viveu, né, a experiência. Você, né, percebeu a experiência de um colega de trabalho, da ação, da reação àquele tipo de ação, da consequência direta que aquilo teve sobre a pessoa, positiva ou negativa. Tá? Então, aprendam a ser observadores. Tá? Observe a forma como as pessoas agem, reagem, interagem e as consequências das ações dessas pessoas sobre elas mesmas, positivo ou negativo. Você vai tirando as suas conclusões e vai aprendendo com os acertos e os erros dos outros. Tá? Aprendam a serem observadores, a serem atentos a essas questões, porque você pode se tornar, né, uma pessoa que erra menos, sem ter que passar pela experiência, porque os observadores têm essa grande vantagem sobre aqueles que não são. Tá? Ok? Aprende com a tentativa e erro e acerto do outro. Tá bom? E aqui, joia, João, que bom, gente. Que tá tranquilo, gente. É muito conceito, né? Ainda bem que as aulas estão gravadas, vocês podem rever com calma, né? Aqueles que se interessarem aí, porque é muita coisa legal, tá, gente? E acreditem na professora de vocês. Faz uma diferença enorme na vida de vocês para se relacionar melhor com as pessoas, tá? Olha que nós estamos no inicinho, hein, né? No nosso primeiro tópico. Mas tudo que a gente discutir aqui, se vocês se atentarem mais, interiorizarem, começarem realmente a usar, treinar, né? Vocês vão perceber a melhora de vocês com relação à visão sobre as pessoas e a forma de se relacionar com elas, tá? No que se refere à dissonância cognitiva, aqui, olha que legal que é isso. Eu acho muito interessante. A dissonância cognitiva é o seguinte: quantas vezes você já tentou agir de uma forma e na hora agiu de outra? Ei, gente, né? Quem nunca? Quem nunca? Né? Que atire a primeira pedra quem puder aqui, né? Assim, tá? O que é dissonância cognitiva? Geralmente, né? A gente passa por esse processo e toma uma decisão sobre como agir. Na hora da ação efetiva, a gente age de outra completamente diferente, né? Então, vou pegar, por exemplo, às vezes você está por aqui com seu chefe, né, assim, ou que seja, por exemplo, com um colega de trabalho, também pode, né? Aconteceu uma opção de coisinhas ali, né, no dia a dia e tal, foram se acumulando ali,
E aí você fala, não, eu vou chegar para esse cara. Você passa, às vezes, uma semana remoendo aquilo, né? Perdendo noite de sono, né? Pensando qual o momento mais apropriado que você vai chegar, como você vai falar, o que você vai falar. Você se prepara ali, né? Para aquela situação, né? Reflete muito, né? Então, não é uma coisa assim comportamental, totalmente uma decisão, né? Comportamental, não é uma decisão que tende a ser racional. Você está ali racionalizando aqui no sentido de refletir, buscar, né? Pensar ali nas informações, a forma como você vai falar e tal, né? Se expressar para a pessoa. Bom, né? Você prepara tudo ali, fica aí uma semana ali se preparando para aquela situação, não é? Aí, na semana seguinte, quando aparece ali uma situação próxima que você tinha imaginado para que você possa chegar para aquela pessoa e se manifestar, né? Manifestar ali a sua insatisfação, os seus sentimentos e tal, tá? Você não fala metade das coisas que você tinha para falar, não é assim? Tá? Você age de uma forma completamente diferente do que você queria agir. Tem, gente? Quem nunca? Quem nunca? Né? Às vezes ela, vou ser firme, né? Eu não vou ceder, porque nisso aqui eu não posso ceder mais e tal, não sei o que lá. Aí a outra pessoa vem, argumenta, você, tá, aí você cede, você desiste. Aí você fala, né? Você ficou uma semana planejando, chega na hora e fala, não vou conversar nada não, né? Quando, gente? Me conta aqui. Coloca aqui pra mim assim, eu nunca. Duvido, não é verdade? Tá? Às vezes com o pai, com a mãe, vou falar tal coisa com meu pai, várias vezes, né, Paloma? Então, isso, Paloma, se chama dissonância cognitiva, tá? Às vezes a gente se sente mal com relação a isso, né? Achando que só nós somos assim, né? Dá uma certa frustração, com certeza. Por quê? Porque você estava motivado a agir de uma forma e depois não conseguiu. O resultado não foi o resultado esperado, né? Aquilo que você tinha planejado. Então, né, o final dessa história, vamos colocar assim, é sempre uma frustração, né? Porque não saiu da forma como você desejava, você não agiu da forma como queria, e muitas vezes a gente se culpa, né? A gente se culpa. E aí dá uma raiva depois, exatamente. Mas vamos trocar a palavra raiva por frustração, né? Daquela frustração interna enorme. E aí, Paloma, duas coisas, né? Primeiro entenda que é natural do ser humano. Todos nós fazemos isso. E a segunda, que é mais legal, sabe por quê? Por causa do componente afetivo. O componente mais forte é o componente afetivo. Quanto mais envolvimento emocional, tá? Mais tendência a uma dissonância cognitiva. Né? Então, por isso que às vezes, quando envolve família, né? Que seja o pai, a mãe, o irmão, um primo, um tio, o namorado, o marido, o filho, né? Às vezes um colega de trabalho que você gosta muito, às vezes o chefe é uma situação um pouquinho diferente porque tem uma questão de hierarquia, né? Mas então, às vezes, tem uma questão de poder aí no meio dessa história, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas, quando está no mesmo nível, né? Assim, então, questões de família, principalmente, amigos, pessoas com quem você tem afinidade e tal, fica mais difícil, né? E de tomar a atitude realmente que você queria tomar, e maior a tendência à dissonância cognitiva, tá? Porque o fator que interfere ali quando você está cara a cara, é o emocional. Tá? Legal demais, né, gente? A gente entender isso. Tá? Então você precisa, na verdade, se preparar psicologicamente para que o seu emocional não te atrapalhe, né, a tomar exatamente a atitude que você gostaria de tomar naquele momento. O que é muito fácil de falar, né, e muito difícil de fazer. Né? Então, em comportamento, gente, por que às vezes muita coisa não dá certo? Falar, mas isso é comprovado cientificamente, Luciana, mas para mim não dá certo. Não dá porque é muito difícil mesmo. Tem coisas que são muito difíceis. Né? Então, por exemplo, trabalhar com emocional, né? Muitas vezes a gente consegue e muitas vezes a gente não consegue.
né? Administrar as emoções da forma como gostaria. Tá bom? Gente, olha só. Aqui a gente fecha essa primeira etapa, tá? Das discussões sobre percepção e personalidade. Vocês têm alguma dúvida? A princípio, vamos ver com os exercícios, né? A princípio, tem alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram me perguntar, tá? Algumas questões, né? Por exemplo, com relação à personalidade, às vezes vocês falam assim, Luciana, quando que eu tô com uma personalidade formada, né? Que bom, Joãozinho. Obrigada aí pelo retorno. Às vezes vocês me falam assim, Luciana, quanto que a personalidade está formada? A personalidade, gente, ela está formada numa média geral. Então, assim, a gente sabe que cada caso é um caso, tá? Mas numa média geral, por volta dos 25 anos de idade, tá? A partir dali, a gente começa a ter uma noção maior das nossas características de personalidade, tá? Aqui, curiosidades para vocês, tá? E por isso que por volta... Eita, o que eu fiz aqui? Por volta dos 30 anos de idade, a gente costuma ter o que a gente chama de... Peraí, gente, não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, vocês já perceberam, né? Vocês estão rindo de mim aí, tenho certeza. Peraí. Tô ajeitando aqui meu slide para ficar bom para mim aqui, para abrir mais para vocês. Por volta dos 30 anos, a gente costuma ter uma certa assim, crise dos 30, tá? Por quê? Porque é uma hora em que você já está no mercado de trabalho, geralmente já está, pelo menos ali, graduado, né? Buscando ali uma afirmação profissional, tem toda aquela inflexibilidade do ambiente de trabalho, que você já está começando a analisar que características suas para o trabalho são positivos, né? E outros fortes e outros que são fracos. E aí te dá aquela crisezinha assim, né? Porque é um momento de muita visão sobre quem é você, né? Que competências você precisa desenvolver, quais são seus pontos fortes e fracos, como é que você vai fazer para atingir os seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais, né? Então não se assustem com isso, vai passar, todo mundo passa por isso também, tá? Por isso que é por volta dos 30, tudo numa média, né? Por quê? Porque você já está com a sua personalidade formada. Ali os seus traços já estão muito bem definidos, né? Já passou daquela coisa da infância, da adolescência, com todos aqueles problemas, né? Que é um momento de questionamento com relação à própria, as próprias características pessoais mesmo, né? De muita inconstância, insegurança, e já vai para um momento de maturidade maior, tá? E se vocês me perguntarem, Luciana, traço de personalidade muda? Não. O que a gente muda é comportamento, tá? Então, às vezes, só para vocês entenderem, a gente pode ter um traço de personalidade, por exemplo, de intolerância. Vamos colocar de impaciência, né? Então, você é uma pessoa naturalmente impaciente, né? Você tem essa característica, como uma característica marcante sua, né? Em todos os sentidos. Seja com as relações, seja com a execução da tarefa, enfim. Você é uma pessoa que é meio impaciente, ali você quer que tudo para ontem, tudo seu é rápido, alguma coisa assim, né? Então, na verdade, o que acontece? Você chega num momento na sua vida profissional, por exemplo, que você perde uma vaga, né, uma promoção para um outro colega de trabalho, e aí, quando vão justificar para você o motivo, né, eles falam, não, porque você tem que desenvolver mais as suas habilidades sociocomportamentais. Eles vão ser, assim, bem educados, né? E aí, você sabe o que é, porque você não é bobo, você se conhece, você já sabe qual é o seu padrão, e aí você fala, isso aqui, essa intolerância minha, essa impaciência, se eu não melhorar isso, eu não vou ascender profissionalmente aqui em termos verticais. Não vou poder virar chefe, né? Vamos, carinhosa, de falar que você é o quê? Ah, não entendi essa última palavra. Gente, mala. Forma carinhosa de falar que você é mala. Não, não quer dizer que o cara é mala, né? Bom, às vezes é, né, Marco? Né? Mas, enfim, você entendeu bem. O cara tem ali algumas características que ele precisa mudar, né? Então,
é carinhoso mesmo, a gente fala educadamente, carinhosamente, né? Ô, Marco, só para frisar isso aqui, não existe ninguém bobo não, tá? Tem gente que aquela história de que você finge de bobo poder viver é verdade, né? Agora, não tem ninguém bobo não. A gente, depois de um determinado, de uma determinada vivência, por isso que eu te falei mais ou menos a crise dos 30, que essa crise que, né, de identidade mesmo, assim, né? Como é que eu vou desenvolver, que habilidades eu vou desenvolver, o que, que eu preciso mudar, né? Por volta, porque já a personalidade já está madura. Mas todo mundo sabe quais são os seus defeitos, né? Assim, de uma forma geral, as pessoas sabem. De uma forma geral, todo mundo é muita gente, né? Mas de uma forma geral, todo mundo sabe. Sabe? Então, assim, quando a gente fala, olha, você precisa desenvolver algumas habilidades sociocomportamentais, o cara, de cara, ele já fala assim, eu sei o que é. Ele não vai falar, mas ele vai pensar, tem tal característica sensata que incomoda. E incomoda mesmo, e é problemática mesmo, né? Então, isso é verdade. Mas, perdi aqui, gente. Eu ia concluir, mas perdi. Fui comentar aqui alguma coisa com o Marco. O que eu estava falando? Nossa, deu um branco total aqui radiante. Enfim, era só para final. Era isso. Característica de personalidade não muda, tá? Você desenvolve um outro tipo de comportamento. Então, Marco, só para fechar, o cara vai ser impaciente pela vida inteira. Ele tem aquela característica de personalidade, tá? Agora, o que que acontece? Ele treina, porque ele quer muito mudar, ele quer mudar, ele quer mudar aquele jeito dele. Ele quer, né? Ele tem objetivos ali, né? Então, quando a pessoa realmente quer, que a gente vai aprender como funciona o processo de motivação interna, tá? Ele consegue. Então, o que acontece? Pode ser que não seja em tudo quanto é ambiente, tudo quanto é grupo, tá, Marco? Mas no ambiente de trabalho, por exemplo, ele vai morder a língua por várias vezes, tá ali, né? Louco para dar uma rachada no outro, mas ele se segura e quanto mais ele treina, melhor ele fica. Então ele vai treinando ali, né? Aquela paciência, né? Aquela tolerância ali, tá? E naquele ambiente, às vezes, ele consegue se comportar da forma como ele realmente quer se comportar. No decorrer, né, do tempo, depois de um bom tempo, essa pessoa fica realmente treinada, tá? E ela consegue realmente administrar aquilo melhor, tá bom? Com certeza, podem acreditar nisso. Bom, então vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui quantas horas são. 9 como é que é? 9h20? Acabamos? Bom, vamos só começar aqui então, introduzir. Amanhã a gente continua, tá? Né, nesses próximos 5 minutinhos, né, 7 minutinhos que a gente tem aqui. O que acontece? Olha que bonitinho esse slide que eu fiz para vocês, né? Só para a gente pensar aí nos nossos grandes líderes da humanidade, né? Que a gente conhece aí, alguns empresariais, outros chefes de Estado, né? Alguns líderes naturais que não tem não estão em nenhuma hierarquia, né? Feito a Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né? Temos aí chefes de Estado, Mandela, né? A Rainha Elizabeth, né? Alguns grandes líderes empresariais, alguns famosos hoje em dia, né? Jeff Bezos aí, o Bill Gates, esqueci o nome dele, gente. Né? Tem aí, ó, o Martin Luther King, que lutou por uma causa também, a, a Margaret Thatcher, enfim, Hitler, né? Jack Welch. Então, muitos grandes líderes, né? E aí vem aquelas perguntas que a gente tinha para responder lá no dia da apresentação, né? Os grandes líderes e os líderes do dia a dia, né, eles precisam ter os mesmos conhecimentos, né? No que se refere ao processo de liderança, ao quer ser líder. Sim, a resposta é sim, tá? A única coisa que muda, né, é que às vezes você vai ser chefe de um departamento. Enquanto chefe de departamento, você vai ter ali, por exemplo, 15, 20, que se for um grupo grande, né? A gente não considera adequado, mas enfim, tem empresas que têm ali líderes que lideram
40 liderados, né? Assim, tem 40, 50 pessoas sob a sua responsabilidade. É muita gente, mas enfim, tem empresa que opta por isso, tá? Qual que é a diferença, né, entre ter 50 liderados que sejam sob a sua responsabilidade e arrastar uma multidão, né? Primeiro, o número de pessoas, mesmo, né? E segundo, né, a causa que é comum, né? Se lutam pela mesma causa. Então, por isso que a gente vai ver palavras aqui como sinônimas, né? Porque quando a gente pensa nos grandes líderes, a gente pensa numa causa, na luta por um grande ideal, né? Uma ideologia, uma missão, né? Às vezes é definido como eu tenho essa missão, né? Quando a gente fala dos líderes naturais, sobretudo, né? Sobretudo, então tem a questão, né? De qual a luta é por que causa, né? Qual é o motivo ali que vincula aquelas pessoas, líder e liderado, e o número de liderados. Mas quando a gente pensa no líder em si, o que ele precisa saber para poder ser líder, as características são as mesmas, tá? Então, se a gente pensa num ambiente organizacional, você tem ali 50 pessoas e uma causa, né? Qual é a causa comum? Quer dizer, você tem que ligar um objetivo, você tem que conseguir vincular ali aquele grupo à mesma causa que a sua, que tem que ser a mesma da organização, né? Que é atingir os objetivos organizacionais. Então, se a gente pensa que está limitada à organização, é uma causa relativamente pequena, concorda? Só para a gente fazer uma analogia aqui, né, entre os grandes líderes e os líderes do dia a dia. Mas para deixar claro para vocês que o que um líder precisa saber, né, para que ele seja um líder que administre um grupo de pessoas dentro de uma empresa, um líder que arrasta uma multidão, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A questão é a vontade, é o querer lutar pela essa causa, né? Lutar por esse ideal. Enfim, isso tudo aqui vai ser altamente discutido por nós, para que a gente entenda isso melhor, tá? Então, nesses poucos minutinhos aqui que nos restam, só para apresentar para vocês, não percam cenas do próximo capítulo. Gente, não percam a aula de amanhã, por favor, porque essa introdução aqui, esse inicinho da liderança, é importantíssimo para que vocês entendam todo o restante, tá? Essa aula de amanhã é uma aula fundamental, assim, é a base dos conceitos, né, posteriores que virão, porque vão ser todos, tá? Complementares a essa discussão que faremos amanhã, tá? Mas, só para a gente adiantar um pouquinho, para vocês irem pensando aí para amanhã a gente discutir, né? Toda liderança é uma forma de poder e todo poder é uma forma de controle. Né? Então, vocês vão chegar à conclusão seguinte, Luciana, então, a liderança, né? Ela é uma forma de controlar as pessoas, né? Porque as pessoas precisam ser controladas, é isso? Sim. Tá? As pessoas precisam ser controladas. Sejam, né? Então a gente tem várias formas de controlar. Regras sociais, né? Saindo da questão da liderança. Regras sociais existem para quê? Para harmonizar as relações entre as pessoas de uma sociedade. Por que que elas existem? Enquanto hábitos, costumes que se tornam arraigados, formas consideráveis corretas de comportamento, né? Para regular as relações entre as pessoas. Ou seja, controlar as pessoas. Fazer com que as pessoas tenham um padrão de comportamento de maneira a harmonizar as relações e essas pessoas conseguirem conviver umas com as outras. Né? Regras organizacionais. Quando a gente leva isso para dentro de uma empresa, a mesma coisa, né? Criar ali um padrão interno, né, de conduta, de forma de se relacionar, que harmonize as relações. Qual que é a ideia? Regulação, manutenção do grupo, manter o grupo enquanto grupo, controlar o grupo, tá? Regras familiares, a mesma coisa, né? Cada família ali tem um padrão de comportamento grupal, né? Regras para que as pessoas possam conviver harmonicamente umas com as outras. Controla essas pessoas, né? Mas precisa ter aquela pessoa responsável, né, por administrar essas regras,
é estar ali constantemente vigiando, né, se aquelas pessoas estão agindo dentro do padrão esperado, tá? Então, em todos estes grupos, existem aqueles, né, que assumem essa posição frente a um determinado grupo de pessoas com a intenção, né? E aí amanhã a gente vai ver de formas diferentes de controlar, tá? Então, a gente tem um cargo, né? No caso da organização, a gente tem o quê? Uma pessoa que vai ocupar um cargo que dá a ela poder sobre os demais. Autoridade, autonomia e responsabilidade sobre um grupo de pessoas, tá? Então, a própria organização cria uma estrutura e dá poder para que aquela pessoa escolhida, considerada competente para o exercício da função, consiga, né, ter controle sobre o grupo. E a gente precisa entender melhor como esse controle funciona, tá? E tem uma outra parte, né, mais extensa, mais longa, né? Apesar da primeira não ser menos importante, que é a questão da própria capacidade natural da pessoa de persuadir, de influenciar os demais a agir da forma como ela quer, né? Então, essa pessoa controla o grupo pela relação que ela tem com o grupo. Então, gente, fica aí, né, a dica só para vocês se interessarem. Amanhã não percam as cenas dos próximos capítulos, que elas são sensacionais, tá? Vamos parar por aqui, porque não adianta, eu não vou em 5 minutos, não vou conseguir explicar nada para vocês. A aula que vem, amanhã eu vou ter que retomar isso tudo, tá? Mas já ficou aí uma pinceladinha do que vem pela frente. Deixa eu parar aqui a gravação.